Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus na bênção, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Irmãos, antes de mais nada, aquele nosso protocolo de sempre, né? Se essa mensagem for bênção para você, não esqueça de compartilhar, de curtir, de deixar o seu comentário, né? Para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor e principalmente nessa missão de levar a palavra do Senhor nesse processo que nós chamamos de deserto. Tá? Você que não é inscrito e está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ative as notificações para que todo novo vídeo que postarmos você seja avisado e você se deleite na palavra do Senhor, tá? Porque é ela quem faz tudo na nossa vida. É a palavra do Senhor quem nos traz direção, que nos traz conforto, que nos traz consolo, né? Então nós precisamos estar em comunhão com a palavra diariamente. Precisamos nos alimentar dela diariamente para que nós possamos resistir às astutas ciladas do diabo, conforme diz a palavra do Senhor. Tá bom? Então não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, leve essa mensagem, se for bênção para você, leve para mais pessoas, para que elas também sejam edificadas em Cristo Jesus. E você pode deixar aí o seu comentário. Ao final você vai ver na descrição o link do nosso grupo de WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp onde nós ali meditamos na palavra diariamente, conversamos sempre focados no assunto desta restauração, entendendo e compreendendo esse universo gigantesco que é esse processo de restauração, tá bom? Vai estar o link dos nossos contatos, e-mail, grupo no WhatsApp, no Telegram e também o nosso contato pessoal, caso você queira conversar com a gente, queira tirar alguma dúvida, né? Fazer o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, estamos inteiramente ao seu dispor, tá? Para a glória do nome do Senhor. Então vamos à mensagem de hoje. Livro do profeta Samuel, capítulo 1, ou capítulo 3, verso 1 e também o verso 7. E nos diz assim, ó: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, não havia visão manifesta. O verso 7, porém Samuel não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Irmãos, nós vemos aqui o quão importante é a manifestação da palavra de Deus. Ou seja, nós termos uma revelação, um entendimento da palavra, porque é ela quem vai nos guiar, é ela quem vai nos direcionar, nos apontar um norte nessa caminhada pelo deserto. Nós vemos aqui a história de Samuel, todos conhecem. Ana, sua mãe, era estéril, orou muito para que tivesse um filho, e quando ela entendeu a visão de reino, nós dissemos aqui num dos vídeos, a oração abnegada de Ana, né? A oração específica e abnegada de Ana, está aqui nos nossos vídeos também. Nós entendemos que Ana teve a visão de reino, porque ela pediu um filho, que era um desejo intenso do seu coração, e quando ela teve esse desejo atendido, ela devolveu ao Senhor. E em resposta a isso, a esse cumprimento do voto de Ana, o Senhor deu a ela outros 5 filhos. Então, irmãos, nós entendemos que nada que você consagre ao Senhor, que você dedique ao Senhor, é perdido. Pelo contrário, é ganho, é próspero, para a glória do nome do Senhor. Então, Ana teve Samuel, e quando ela o consagrou ao Senhor, ela teve aquele processo de desmamar Samuel, e logo depois ela devolveu ao Senhor. Ou seja, ela entregou para Eli, o sacerdote da época, para que Samuel servisse ao Senhor no templo 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. Foi o voto de Ana. E ela cumpriu, né? E em contraproposta, o Senhor cumpriu a parte dele, dando a Ana 5 outros filhos. Mas nós vemos aqui que Samuel, mesmo servindo ao Senhor no templo 24 horas por dia, diz a Bíblia que o Samuel não conhecia ao Senhor, não conhecia a voz de Deus. Não conhecia a voz de Deus. E olha que ele estava ali 24 horas, aprendendo dos ofícios de sacerdote com o sacerdote da época, Eli, que já era sacerdote por muitos anos. Porém, o Senhor já estava começando a rejeitar o sacerdócio de Eli, porque Eli, como pai, era um fracasso. Os filhos faziam coisas horríveis dentro do templo e Eli, por sentimentos, e nós falamos sempre, batemos na mesma tecla, não devemos ser guiados por sentimentos, Eli não repreendia seus filhos. E aquilo foi abominável ao Senhor. E o Senhor começou a preparar Samuel para substituir Eli. Então, nesse dia, especificamente nesse dia, o Senhor marca um encontro com Samuel. O Senhor resolve ter um particular com Samuel.
E quando Samuel estava deitado no seu quarto, depois de ter feito todo o trabalho dele durante o dia, estava ele lá descansando, Eli no outro quarto, e o Senhor chama Samuel. Samuel, Samuel. Como diz o texto, Samuel não conhecia o Senhor, ou seja, ele não conhecia a voz de Deus. E por isso ele foi aonde o Senhor não estava. Veja bem, o Senhor estava no quarto com Samuel, estava ali pertinho dele, e ele não conhecia a voz de Deus. Irmãos e irmãs, quantos de nós estamos dentro da igreja, achando que estamos servindo ao Senhor, e de uma certa forma até servindo ao Senhor, mas nós não conhecemos a Deus como ele deve ser conhecido, como ele quer se revelar a nós. Nós estamos ali atarefados com trabalhos, eu estou no ministério da música, eu estou no ministério de oração, estou no ministério de visitação, mas não conheço ao Senhor intimamente. No seu particular, porque aqui o quarto fala de particular, de intimidade, o seu quarto é o seu lugar de intimidade, é onde você fica totalmente à vontade. O Senhor chega naquele lugar para falar com Samuel, e Samuel não reconhece a voz de Deus. E ele vai até Eli. Ele vai até Eli. E ele disse, não te chamei. E o Senhor fez isso por 3 vezes. Mas repara comigo num detalhe importante. O Senhor chamou Samuel dentro do quarto. Samuel sai do quarto, porque achou que era Eli quem o chamava. E Eli disse para ele, não sou eu, volta a dormir. E ele volta para o quarto, e o Senhor chama de novo. Isso mostra que o Senhor nos chama. Nós às vezes saímos da direção do Senhor, nós vamos para outro lugar, nós estamos na verdade ouvindo outras vozes, mas o Senhor permanece ali, no teu quarto, no lugar onde Ele quer ter intimidade com o Senhor, contigo. O próprio Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Irmãos, eu gero o meu milagre, eu gero a minha vida com Deus dentro do meu quarto. E ela vai ser manifesta lá fora, todos vão ver a intimidade que eu tenho com Deus refletida em ações, em atitudes, em comportamentos. Mas tudo isso eu gero no meu lugar secreto, no quarto de oração. Então o Senhor chama Samuel dentro do quarto, Samuel pensa que é Eli, vai até Eli, volta para o quarto, o Senhor chama de novo, ele sai. Acontece isso por 3 vezes. Isso mostra a imutabilidade do Senhor. O Senhor te chamou do quarto, você saiu, mas o Senhor permaneceu no quarto. É ali que o Senhor quer ter intimidade contigo. Irmãos, dentro desse processo, quantas vezes o Senhor falou conosco para consertarmos o nosso casamento através das nossas atitudes, né? A mudança começa em nós. Nós sempre cobramos do outro uma mudança de atitude, mas guarda bem, toda vez que você ora pela mudança de alguém e esse alguém não muda, é porque na verdade quem precisa mudar é você. Eu entendi isso certa vez quando eu orava muito para mudança de uma pessoa, orava e eu não via mudança nela. E aí o Senhor falou comigo, a mudança tem que começar primeiro em você. Quando o Senhor te chamou para o deserto, quando o Senhor te levou ao deserto, eu disse aqui no outro vídeo, é para tratar com você. Não adianta você ficar apontando os erros do outro, não adianta você apontar o pecado do outro, porque o Senhor não quer cuidar do outro agora. O Senhor quer cuidar, tratar, curar você. Entenda isso. A primeira vez que Samuel saiu do quarto, quer dizer, ele meio que sai da direção de Deus, mas o Senhor permaneceu ali. E foi ali que quando ele foi orientado por Eli, que ele percebeu que era o Senhor quem o chamava, e disse a ele, olha, quando isso acontecer, fala, Senhor, eis-me aqui, que teu servo, fala que o teu servo ouve. Aí ele abriu o coração, aí ele começou a conhecer ao Senhor. Irmãos, quantos de nós, já disse, estávamos na igreja, estávamos dentro de casa, dentro do nosso casamento, aí os homens acham que pagam as contas, colocam comida na mesa, está tudo certo. As mulheres lavam as roupas, deixa tudo organizadinho dentro de casa, almoço na hora certa e está tudo bem. E o Senhor está falando, conserta. E o Senhor está falando, conserta. A voz do Senhor é para conserto, é para confronto. E você está buscando facilidade, você está buscando satisfazer a sua vontade, querendo ouvir a voz de terceiros. O Senhor está falando contigo aqui, servo, serva, se conserte. Mas você está ouvindo a voz de outros que dizem que você tem que ser feliz,
que Deus não quer o seu sofrimento. Na verdade, Deus não quer o sofrimento de ninguém. Sofrimento nosso são resultados das nossas próprias escolhas erradas às vezes. Por isso nós sofremos. Porque deixamos de ouvir a voz de Deus e queremos ouvir a voz dos outros. Porque a voz dos outros, amigos, parentes, massageiam o meu ego. A voz dos outros diz que eu não estou errado, que eu não tenho pecado, que eu tenho um problema, eu preciso resolver um problema. Mas esse problema está no outro, não em você. Quantas vezes eu já não ouvi que pessoas em aconselhamento, pessoas dizendo que, olha, mas o meu amigo disse que a minha esposa é que é errada, porque é ela que traiu, porque é ela que saiu de casa. O meu esposo é que está errado, porque ele saiu de casa, arrumou amante. Irmãos, se Deus levou você para o deserto, é você que precisa de conserto. Então tem aqui um recado para você, um aviso. Pare de ouvir a voz de quem não tem a mesma visão que você. Pare de ouvir a voz de quem fica massageando o seu ego. Tome muito cuidado. Quando alguém começa a massagear o seu ego, a tirar a responsabilidade do seu erro, cuidado com essa pessoa. Porque o verdadeiro amigo não fala aquilo que você quer ouvir. Ele fala aquilo que você precisa ouvir. Às vezes a palavra de Deus ela é dura, mas ela tem um fim proveitoso. E muitos querem ouvir aquilo que vai massagear o meu ego, o seu ego, aquilo que vai trazer, te deixar numa zona de conforto. Então as pessoas começam a dizer, o erro não está em você, meu amigo, porque está te vendo sofrendo, está te vendo chorando, está te vendo triste. Então a pessoa quer te reanimar, mas te colocando numa bolha ilusória. Samuel não conhecia o Senhor, diz o texto, mesmo estando na igreja, no templo, 24 horas. Samuel ouviu a voz de Deus, mas pensou ser Eli o sacerdote. Quantos de nós ouvimos conselhos de amigos, de parentes, que parecem ser conselhos de Deus, mas que de Deus não tem nada? Então eu quero aqui te alertar. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. Pare de ouvir voz dos outros e comece a buscar conhecer ao Senhor. Esse é um dos pilares do deserto. Fazer com que você conheça ao Senhor. Fazer com que você conheça o Deus que você diz servir. Fazer com que você tenha intimidade com esse Deus. E quando nós temos intimidade, o Senhor aponta o teu erro, o teu pecado. E eu digo para você, irmãos, pecado tem nome. E às vezes até sobrenome. E nós temos muita facilidade de apontar o pecado do outro. Mas quando é para nós, aí há uma dificuldade grande, né? E o Senhor nos trouxe para o deserto, para que esses conceitos sejam quebrados, para que você entenda que a única voz que você deve ouvir é a voz do Senhor. Veja bem, o texto em Gênesis fala que o Senhor tinha intimidade com Adão na virada do dia. Muitos podem pensar que o Senhor descia ali no jardim fisicamente, puxava uma cadeira daqui, uma cadeira dali. Adão, como é que foi o seu dia? Quais os bichos você colocou o nome hoje? Né? Alguma coisa desse tipo, mas não. Adão ouvia, Adão tinha intimidade com Deus pelo que ele ouvia Deus falar. O texto diz que a voz do Senhor passeava no jardim. É a voz. Adão não conhecia a Deus fisicamente, Adão conhecia a Deus por ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você precisa ter intimidade com a santa e gloriosa palavra do Senhor. Assim você vai conhecer, assim você vai discernir a voz do Senhor da voz do mundo. E quando você encontra uma pessoa assim, muitos começam a colocar defeito. Dizer que você é arrogante, que você é prepotente, que você se acha o dono da verdade. Por quê? Porque você investiu tempo no seu particular para ter intimidade com Deus, para conhecer a Deus como ele realmente deve ser conhecido. Então para de ouvir a voz daqueles que massageiam o teu ego e procure ouvir a voz de Deus. Porque mesmo tendo uma voz de repreensão, o Senhor te ama e quer o melhor para você. A tua restauração familiar passa assim, indubitavelmente, pela restauração pessoal. Enquanto você não entender isso, que você precisa ser tratado, curado, essas feridas, essas mágoas que você tem por ter sido trocado por outro ou por outra,
Elas precisam ser curadas, superadas, para que você viva o sobrenatural de Deus, para que você viva a vida que Samuel viveu. Depois que ele abriu o coração para ouvir e entender a voz de Deus, quem foi Samuel? Né? Um dos melhores, se não o melhor sacerdote do Antigo Testamento. Então nós seremos transformados na pessoa que o Senhor quer quando nós pararmos e ouvirmos a voz de Deus. Entenda que as bênçãos do Senhor, todas elas são condicionais. Aí você me pergunta, como assim, irmão? Veja Deuteronômio, tá? Isaías, eles falam de uma única conexão. Se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Se ouvirdes e obedecerdes, todas essas bênçãos te alcançarão. Há um segredo muito grande em ouvir a voz de Deus. Porque quando você ouve a voz de Deus e obedece, você não precisa mais correr atrás de bênção nenhuma. O texto afirma, e é palavra do Senhor, não minha, não de homem, é palavra do Senhor, que ele diz que quando você ouve e obedece, as bênçãos te alcançam. Aleluia. As bênçãos te alcançam. Você não vai precisar mais ficar desesperado correndo atrás de bênção. Você vai ser como que um ímã. Você vai atrair as bênçãos. Mas, irmão e irmã, você precisa entender que você precisa ouvir. Tudo que você precisa nessa vida hoje é ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Samuel trabalhava no templo 24 horas. Ele foi consagrado para isso. Ele nasceu para isso, para servir ao Senhor. Mas até aquele momento, ele não conhecia o Senhor. Porque a palavra de Deus, a voz de Deus ainda não tinha sido manifestada a Samuel. Talvez você esteja nessa mesma situação, de ainda não conhecer o Senhor como deve ser conhecido, como ele deve ser, como ele quer ser conhecido por você. Intimidade, comunhão. E isso passa muitas das vezes por falar aquilo que você não queria ouvir. O verdadeiro amigo, eu disse agora há pouco, o verdadeiro amigo, ele fala o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Ele te confronta e não te coloca numa zona de conforto. Quando o Senhor falou com Samuel, o Senhor falou palavras duras, falou sobre o juízo que ele traria sobre a casa de Eli, porque Eli, como pai, era um fracasso, não corrigia os filhos. Veja bem, o Senhor não falou com Samuel, ó Samuel, eu te amo, você vai ser uma bênção, você vai ter o carro do ano, a casa na praia, o sítio, a fazenda. Muito embora isso não seja pecado, você ter tudo isso. Desde que tudo isso venha de uma fonte espiritual, venha do Senhor, para a glória do nome dele, tá? Não é pecado ser rico, não é pecado ter bens. Pecado é fazer desses bens, dessa riqueza, o seu Deus. Aí isso é pecado. Então você precisa ouvir a voz de Deus para entender o que é que o Senhor quer de você nesse deserto. Como é que o Senhor quer que você se comporte no tratar com o seu cônjuge para que haja uma restauração familiar. Mas antes, irmão, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser curados, tratados. Deus não vai te trazer uma bênção se você não estiver na posição para receber essa bênção, em condições de receber essa bênção. Porque bênção fora de hora é maldição, é peso, é jugo e ninguém suporta. Ninguém consegue carregar isso. Então que o Senhor fale mais e melhor ao teu coração e que você abra o teu coração para ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor, a voz daquele que não te decepciona, a voz daquele que tem o melhor para você. As pessoas até pensam que querem o melhor para nós, mas muitas das vezes com conselhos errados, conselhos que ofendem a palavra de Deus. Então, antes de ouvir a voz de parentes, de amigos, confronte esses conselhos, essas palavras, com a palavra de Deus. Vê se o que eles falaram está de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver, descarta, joga fora. Ouça, obedeça, para que a bênção te alcance. Amém? A tua família está lá, aguardando você ouvir e obedecer a voz de Deus, para que eles sejam atraídos até você. Quando você passa por esse processo, quando você completa as etapas do deserto, a tua família ouve falar, o Espírito Santo leva ao conhecimento deles a mudança que operou na tua vida, e eles são atraídos por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, muito obrigado por você ter assistido até aqui.
Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo se foi bênção para você, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê o direcionamento necessário e que, acima de tudo, tenhamos ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus e obedecer tudo aquilo que ouvirmos para a glória do nome dele. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.